Eu queria saudar aqueles que estão ouvindo, né, e vendo esse vídeo. Nós vamos ler, nós vamos falar daquilo que é de Deus e vamos meditar na palavra do Senhor, com o texto que o Senhor nos deu. E Elias ali entrou em uma caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E Elias falou: mataram seus profetas à espada e só eu fiquei. E o Senhor falou para ele: eu deixei 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 9, 10 e 18. Irmãos, esse texto que nós lemos fala de Elias, que foi um dos homens mais usados na palavra de Deus, assim, em todos os tempos, né? Aqueles heróis da Bíblia. Elias foi um dos mais usados, tanto é que ele foi levado em carro de fogo, né? Ele não experimentou a morte. Ele realmente era muito usado com poder nas mãos do Senhor. Quando ele foi se confrontar com os profetas de Baal, a vitória que Deus deu a ele, né? Então ele não via, ele não olhava as coisas, as situações, não se guiava pela sua vista, mas pela sua fé. Ele sabia que Deus estava com ele, o poder de Deus estava com ele, e ele venceria todas as batalhas. Só que aconteceu uma coisa com Elias, porque ele era humano como nós hoje somos humanos. E a palavra do Senhor diz: aquele que está de pé, cuidado que não caia. Elias estava lá na bênção, no auge, mas vigia. A palavra fala que Elias ficou com medo quando Jezabel ameaçou. Quando ela soube o que ele fez com os profetas de Baal, ela ameaçou a matá-lo. E ele fugiu para o deserto, com medo. Ele que tinha Deus, que operou tantos milagres na sua vida, ele teve medo. Assim como nós, que somos templo do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus habita em nós, e muitas vezes nós, na nossa carne, ficamos com medo. Mesmo Deus vivendo em nós. E Elias, com todo aquele poder de Deus, ficou com medo. E se afastou, fugiu para o deserto. E chegando lá, ele ficou debaixo de um lugar, um zimbro, e ali ele dormiu. O dormir fala da apatia, fala do desânimo espiritual. E era o que Elias estava vivendo. Ele estava apático, ele não tinha mais forças para buscar a Deus e para vencer as batalhas diante do inimigo. Ele fraquejou na sua carne. E ele deixou que a sua carne prevalecesse sobre o Espírito de Deus que habitava nele. E ele, o que foi que ele fez? Ele deitou, né, e ficou ali daquele jeito, né, com um desânimo total espiritual. E um anjo do Senhor apareceu para Elias e o alimentou e mandou que ele seguisse viagem, que ele não ficasse parado ali. Mas Elias estava tão insensível na sua carne, na sua fraqueza espiritual, que ele nem sequer se sensibilizou em ver um anjo de Deus. Eu quero perguntar para você, quantas vezes você viu um anjo de Deus? Eu não vi nenhuma vez. E o dia que eu ver o anjo do Senhor, eu vou cair de joelho em terra, vou começar a glorificar a Deus, eu não sei nem o que eu vou fazer quando eu ver um anjo do Senhor. Mas Elias viu um anjo do Senhor, para ele não significou nada, porque ele estava apático, ele estava deprimido, com depressão, ele estava com medo, ao ponto de pedir para que Deus o levasse, pedir a morte. Ele falou: eu não sou melhor do que os meus pais, me leva, está na minha hora, eu quero morrer, eu não aguento mais essa luta, estão me ameaçando a me matar. E Elias vai, caminha no deserto, encontra uma caverna
E ali ele entra naquela caverna e passa a noite na caverna. Caverna não é habitação de homem. Caverna é a habitação de morcego. Você pode ver que quando você entra nas cavernas escuras, você vê aqueles vários morcegos de cabeça para baixo, pendurado no teto da caverna. Então, caverna é lugar de morcego. Casa, e naquela época tenda também, é lugar de moradia de homens, de seres humanos. Casas, e naquela época tendas, eram moradias de homem, habitar de homem, de ser humano. Mas Elias procura uma caverna, que não tem nada a ver com o ser humano. E o que nos chama a atenção nisso é que ele fica naquela caverna e os moradores da caverna são aqueles que ficam de cabeça para baixo. E quando Elias chega, ele já pede para morrer, ele fica desanimado, ele vê um anjo e não sente nada. Ele entra numa caverna que não é um lugar para um homem ficar, para dormir, para viver. Então, como aqueles morcegos, a vida de Elias vira de cabeça para baixo. Aqueles morcegos ficavam de cabeça para baixo. Eles dormem de cabeça para baixo. Então, a vida de Elias, naquele momento, virou de cabeça para baixo. A vida dele ficou sem sentido. Até que Deus vai e fala com ele. Elias, que fazes aí? Quer dizer, aí não é o teu lugar. Aí ele vai e se justifica. E o homem, quando está nessa situação de Elias, desanimado, deprimido, ele começa então ao quê? A murmurar, a reclamar. E Elias faz exatamente isso. Ele reclama com Deus. Olha, mataram todos os profetas à espada e só eu sobrei. E eu não posso dar conta de tudo sozinho. Eu não estou mais suportando isso. Eu quero morrer. Eu não quero mais estar nesse mundo. Eu não quero mais lutar. E Deus fala para Elias. Elias, o que você está falando está totalmente errado. Você está falando com a carne, com a sua maneira dos seus olhos humanos enxergarem. Agora eu vou te dizer o que está acontecendo. Deus falou com ele. Tem 7.000 profetas que não se curvaram diante de Baal e não beijaram os pés de Baal. 7.000 profetas. E você está dizendo que você está sozinho. Agora, Elias, eu vou te dar a direção. Sai dessa caverna e vai e volta para onde você estava, porque ali eu te darei a vitória. Logo em seguida, passando um pouco de tempo, Deus levou Elias em carro de fogo e Eliseu ficou em seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, se Elias, que era um homem tão usado por Deus, chegou ao ponto que ele chegou, hoje nós temos que estar alertas. Como servo do Senhor. Aquele que está de pé, cuidado, que não caia. E hoje temos que vigiar no Senhor, para que nossa vida não vire de cabeça para baixo, para que a gente não entre numa depressão, que a gente não fique com medo das lutas que têm se levantado grande na nossa vida, muitas vezes coisas como desemprego, coisas como ameaça de ser desempregado, muitas vezes situações de doença, de enfermidade, tantas coisas se levantam, e às vezes a gente olha para aquilo, como ele olhou para Jezabel, que disse que ia matá-lo, e ele ficou em pânico, ficou com medo. O Senhor que está falando hoje isso ao nosso coração. Deus, nós somos templo do Espírito Santo, e Deus habita em nós. E o Santo dos Santos hoje é dentro de nós, Deus habita conosco. E nós não temos que ter medo de nada. E você que não é um servo de Deus, saiba que Deus ele quer habitar na sua vida, quer habitar no seu corpo e quer fazer de você uma bênção nas suas mãos. Como fez na vida de Elias, quando ele estava na presença de Deus. E como tem feito na vida daqueles que têm persistido na presença do Senhor. Amém
o Senhor quer realizar essa bênção na sua vida nesta manhã. Meu nome é Roberto. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo.